Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o tema igualdade racial. As nossas convidadas são a professora Elza Lopes, coordenadora do Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial, e a professora Almerinda Cunha, presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Professora Elza, eu acortei no bloco anterior em função do comercial, mas a pergunta é justamente essa implementação de ações afirmativas em favor dos negros. O que a senhora acha disso, quando já existe na Constituição, no artigo 5º, que todos somos iguais perante a lei? Bom, eu acho assim, se realmente nós fôssemos iguais, não precisava ter esse artigo na Constituição. Ele existe porque justamente nós não somos iguais. Nós somos diferentes, mas essas diferenças não é motivo para discriminar as pessoas, para que pessoas sejam discriminadas por ser negra, por ser pobre, por ser gordo, por ser homossexual, por ser branco. Por ser branco. Então, por isso é que o artigo está lá, porque as pessoas elas são discriminadas, assim como os judeus foram discriminados lá no nazismo, né? Que isso tudo foi pensado cientificamente para dizer que existe uma raça superior em relação à outra. Foi tudo isso que foi criado lá no início, para que hoje isso ainda perdure na cabeça das pessoas, que uma pessoa deve ser discriminada por ser preta, por ser indígena, de origem latina, por ser muçulmano. Perdura na cabeça das pessoas, no nosso imaginário construído, que todo muçulmano é terrorista. É isso que foi construído no nosso imaginário. Mas quais são essas ações afirmativas que Então, as ações afirmativas, elas são necessárias para corrigir esse distanciamento que existe, que foi criado pelo Estado, que foi financiado pelo Estado brasileiro, que financiou a discriminação. Então, as políticas afirmativas hoje já existem. A partir de 2003, com o governo Lula, que foi preciso vir um trabalhador, um ex-torneiro mecânico, que veio, que ganhou a presidência do Brasil e que reparou, que teve a sensibilidade, com base na luta do movimento negro, do movimento da CUT, que vinha para cima, que cobrou do governo, que entregou plataforma. Eu tive a oportunidade de participar disso junto, na época eu era presidente da CUT, junto com o Vicentinho, quando nós entregamos uma plataforma do movimento negro para o presidente Lula, e foi a partir dali que foi criado o Estatuto da Igualdade Racial, foi criado a Lei de Cotas, a 10.639, para trabalhar especificamente dentro da educação, uma nova cultura dentro da escola, porque é lá na escola que a criança forma os seus primeiros conceitos de sociedade, então é preciso dar um novo rumo para isso. E aí essas políticas afirmativas, elas existem dentro da saúde. Foi detectado que a população negra, ela tem doenças que são próprias da população negra e que a saúde não tinha um olhar para isso. Tratava todo mundo como se todo mundo fosse igual. E aí as negras ficavam sempre discriminadas. Quando você faz políticas tão generalizadas, você finda não atingindo aquilo que é específico de cada população. E a população negra tem doenças específicas, como as doenças falciformes, né? Anemias, e que são específicas da população negra, pressão alta, e que o remédio que era dado antes pelo SUS não baixava a pressão dos negros. Eu tive exemplo disso do meu avô, que morreu. Hoje eu faço essa análise de que meu avô morreu porque ele tomava um remédio que não baixava a pressão dele. E, no entanto, o pessoal da saúde não sabia disso, porque não estudava isso na universidade. Hoje, com o Programa Nacional de Saúde da População Negra, tem um programa nacional e hoje todos os médicos, enfermeiros, os postos de saúde, a gente está trazendo isso, está puxando esse debate. Por isso que existe o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, justamente para fazer esse debate. Criamos o Comitê Técnico de Saúde da População Negra dentro da Secretaria de Saúde aqui. Existe o Nacional, né, Almerinda? A Almerinda faz parte. Sou do comitê. A Almerinda vai lá em Brasília, debate dentro do Ministério da Saúde, coisa que no passado, há 20 anos atrás, a gente não discutia isso. E hoje é possível. Hoje a minha filha, que é enfermeira, ela disse: poxa, mãe, eu não estudei isso na universidade. De que negro tem doenças específicas dos negros. Existem. Eu não sabia. Pois é, nem eu. Nós também não, né, Almerinda? Não, ninguém sabia. Então, isso é política afirmativa. A política de cota para garantir que os negros tenham o mesmo direito do branco, porque foi detectado que a universidade era um espaço privilegiado de brancos. Os negros, quando conseguia entrar na universidade, não conseguia se manter a terminar um curso. Por quê? Porque tinha que trabalhar, tinha filhos, a maioria, as mulheres negras eram muito discriminadas, não tinha como permanecer na universidade, e quando entravam na universidade era geralmente nos cursos de licenciatura, de geografia, de história, cursinhos que não muito elas chegam a ser professoras, não diminuindo a classe de professoras, mas
historicamente, os professores foram discriminados na história também por serem mulheres. Nobre. É nobre, mas não reconhecido. Não, Por quê? não valorizada. Não valorizada. Vamos calar tua boca aqui, Não que é eu quero valorizado. questionar aqui Questione. a Almerinda. E a Elza? Professora, e a Elza também. Discriminação racial. Há um mês atrás, tomou de conta de todo o noticiário brasileiro de um jogador, de um goleiro que foi chamado de macaco por uma torcedora e deu um escarcéu danado. Quem cometeu uma maior discriminação foi aquela torcedora que chamou o goleiro de macaco, ou é de um pardo ou negro que chamam a loura de burra? Todos dois estão discriminando, estão desrespeitando o fenótipo um do outro. Vocês avaliam isso dessa forma? Sim. Dessa forma, porque nós, como educadoras, ao trabalharmos o combate ao racismo e à discriminação, a gente não faz isso só com negro. A gente combate o racismo contra negros, contra índio, contra os orientais, que também sofrem preconceitos, e contra os feios, os gordos também, e preconceito contra as mulheres loiras. O racismo nunca se sentiu discriminado. Não chamam o loiro, o homem loiro de burro. Só chama a mulher. Então, mulher. Aí há uma somatização de fatores que discriminam. É discriminação de gênero aliado com a discriminação racial. No caso, a mulher loira, toda a minha solidariedade, porque ela não é burra coisa nenhuma. Ela é muito sábia, igual a todas as outras. Não é a cor da pele que torna uma mulher inteligente ou burra. Quem tem essa visão é que eu acho que não é muito inteligente. Mas aí eu pergunto, voltando ao racismo. Eu queria aqui destacar para os senhores o que é o racismo. Que você falou que a doutora disse que não existe racismo. Então eu vou retomar. É porque cientificamente só existe uma raça, né? Estudaram para ver se tinha uma raça mais nobre ou tá menos nobre e encontraram só a raça humana. Então, pela ciência, existe a raça humana. Mas o termo racismo foi criado socialmente para definir essas situações de discriminação pelo fenótipo, pela cor da pele, pelos traços fenótipos do rosto, etc. e tal. Pela classe social, há uma discriminação que o povo diz que é racismo, quando se refere à questão étnica. Mas essa construção foi social. Agora, aliado ao povo que dizia que no Brasil todos são irmãos, não existe racismo, porque era diferente. É diferente o racismo do Brasil. Ele é sutil, ele é camuflado, entendeu? Mas a gente percebe numa Copa do Mundo. Não foi só um que foi chamado de macaco. Não é só ele. Percebe no dia a dia, todos os jogadores negros. E também o pior é a discriminação. Preto só entende de samba e de futebol. Entendeu? Não, preto não tem um QI mais relevado. Então, o curso de engenharia, o de medicina, tem que ser para branco. Preto não pode, porque ele é inferior intelectualmente. Então, as políticas afirmativas vieram para corrigir isso. Para colocar o negro lá no curso de medicina, lá no curso de engenharia, lá no curso de direito, que são os mais concorridos. Mas você concorda que os pretos são tão inteligentes quanto os brancos? Claro. Quanto os brancos. E aí vamos entrar na questão. Agora não tem as mesmas oportunidades, é isso? Não tem as mesmas oportunidades e começa lá na infância. Começa lá na infância. Enquanto o filhinho de papai, que tem uma família estruturada, tem a sua cadeirinha, a sua mesa para estudar, um pai e uma mãe para incentivar, o pretinho está lá na favela, vendendo biscoito, talvez até querendo comer sem ter, não tem uma mesa para sentar, chega na escola todo sujinho. Nós, professoras, temos uma tendência a gostar mais daqueles garotinhos amáveis, não é? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. A senhora falou do preconceito, inclusive, aos japoneses, entre outros asiáticos, mas é bem pequenininho, viu? O preconceito é bem pequenininho. Bem menor. Que, aliás, essa bem questão, menor. eu me lembrei dessa questão do humor, que eu acho que o humor no tratamento racial que dá as piadas, ele é muito democrático, porque hoje em dia já não se vê mais humorista fazendo piada de negro, porque ficou politicamente incorreto. Mas o sujeito não se acanha nem um pouco de fazer piada de judeu, de japonês, de português, enfim.
O sujeito que não faz uma piada mais sobre negro, porque existe uma pressão social em cima dele, uma pressão da legislação em cima dele, deveria perder o direito também de fazer piada de japonês, de português, correto? Ele não tem mais esse direito. Nós corrigimos todas. Nós, enquanto educadoras, não incentivamos apelídios, estereótipos, Então, as piadas vai ditos chegar populares, mas tem que fazer piada depreciando, desmerecendo as pessoas. Isso não engrandece ninguém. O racismo prejudica tanto a vítima quanto ao opressor. Mas, não faz bem a ninguém, eu estou querendo fazer uma pergunta para você e a Elza. Não o seguinte, dignifica. Deixa eu te perguntar. sobre cotas raciais. Vocês são professoras. Certo. Vocês, independentemente de qualquer situação do passado social, vocês alcançaram a mais nobre das funções para mim, que é de ser professor. Reconheço que no Brasil são extremamente mal reconhecidas e mal remuneradas. As cotas, elas não tiram um pouco da meritocracia da pessoa. Pode responder. Por exemplo, um preto rico é uma desvantagem muito grande para um branco pobre. Tá, muito bem. Existe uma estatística. Antes de eu te responder, eu vou te dizer o seguinte. Existe racismo no Brasil, senhores? Existe. Existe. O Não há que como comprova esconder. o racismo? É nós negros dizendo que tem racismo? Não. O que comprova o racismo são os índices. Do IPEA, são as estatísticas, o IBGE. Então, está comprovado que a maioria da população que está fora da escola é negra. Está comprovado que a maioria dos negros estão abaixo da linha da pobreza. Os que estão abaixo da linha da pobreza, a maioria é negro. Os que têm menos acesso lá aos bens públicos, aos serviços de saúde, educação, de jurídico, emprego, são negros. De qualidade, são negros. Estão mais no subemprego, no desemprego, na informalidade. Bem, diante de tudo isso, essas políticas afirmativas, elas vêm para minimizar isso. A cota, ela não tira o mérito. Por que não? Porque existe o Enem. Existe pontuação. Ninguém entra sem passar na pontuação do Enem. Ninguém entra. Agora, são muitos os candidatos e poucas vagas. Então, o que se faz? Entre os que foram aprovados, 80% é para branco, só fica 20% para quem é negro, para colocar uma parcela de negro dentro do ensino superior. Porque se não for dada as condições para a população negra estudar e se apropriar do conteúdo formal, dos saberes da sociedade, quando é que o negro vai superar essa situação desprivilegiada que ele está? Almerinda, a educação que promove a ascensão social. Vê se vocês dois me ajudam. Qual foi o nome da... Ela parece que era liberiana, uma que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, defendendo a causa negra. Eu sei quem é, eu conheço. Certo? Só não lembro do nome. Ela produziu uma frase que eu estava lendo ontem. Ela disse que os negros ainda não conquistaram de jeito nenhum o poder. Pode ter certeza disso. Que querem, que buscam, porque tem poucos negros no poder. É verdade. Eu achei essa frase muito Mas isso inteligente. foi antes da ascensão do presidente dos Estados Unidos. Não. Deve ter sido isso antes da ascensão. Olha, Porque ele é o homem mais poderoso do mundo. Não, Sim, e é o negro. Mas até agora é o primeiro e único. Mas é o único. Vocês nunca encontraram com um preto que se sente branco? Já. Porque eu acho que para a gente alcançar os direitos que nós temos que trabalhar a consciência étnico-racial. O negro tem que se sentir negro e se sentir valorizado, ter orgulho de ser negro. O índio tem que não ter vergonha de ser índio. Então, quando nós trabalhamos com as crianças e somos educadoras, as crianças que são indígenas têm vergonha de dizer que é índio e as que são negrinhas ficam lá no fundo da sala alisando o cabelo e escondendo a sua performance. Então, nós precisamos trabalhar através da educação, por isso a Lei 10.639, para estimular, a fortalecer a identidade étnico-racial
de O negro. orgulho de ser negro. O orgulho de ser negro, de ser índio, de ser oriental, de ser asiático, de ser o que for. Ele tem que assumir o seu pertencimento étnico. Ele tem que assumir. Daí vem as cotas. Cotas é para colocar nós dentro da universidade, porque nós fomos proibidos de estudar. Nós fomos proibidos. Sempre teve a lei, a cota do boi, onde os filhos de grandes proprietários de fazenda tinham vaga lá da engenharia para os seus filhos. Nunca foi questionado. Nunca foi questionado. Agora, quando chega a cota para negro, aí vem o repúdio, a aversão. Negro incomoda. Eu acho que eles nos acham muito feio. Por isso é que hoje, essa lei 10.639 vem ensinar que a cultura do branco é bonito, que o branco é bonito, mas que o negro é bonito, a sua cultura tem que ser valorizada, a história e contribuição histórica do negro precisa ser contada, a história oficial do negro tem que ser contada e do indígena também. Então, a cota, ela veio para corrigir essa distorção que foi cometido pelo próprio Estado. Foi o Estado que promoveu essa discriminação. Porque vocês defendem, inclusive, negros. cota para ingresso no serviço público. Sim. Muito bem. A nossa querida presidenta Dilma prometeu isso para nós no Encontro Nacional, na Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial e fez. Agora negro vai ter o seu lugar. Porque a gente nunca passava nos Tudo bem, professor Elza. A gente nunca tinha vez. Vê se entende a minha pergunta aqui, que é uma pergunta um pouco... No dia em que negro, mulher e índio tiverem as mesmas oportunidades de estudar nas mesmas escolas, de boas qualidades, Muito bem. aí eu pergunto, ainda é preciso as cotas? Não vai precisar. Elas são temporárias. Só temporárias. Por 10 anos são temporárias, até corrigir. É a mesma coisa que você vai fazer uma corrida. 10 anos. Olha Para só. corrigir Você essa vai desvantagem. Você vai promover... Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Você vai promover uma corrida, tá? Aí tem um prêmio. Nessa corrida você vai colocar todo mundo, tem 2 pernas. Mas tem 10 que só tem uma perna, ele tem muleta. Ele vai concorrer no mesmo pé de igualdade que os demais? Não. Assim Aliás, os negros. Elza, Equidade. o ministro Joaquim Barbosa, que se aposentou recentemente, ele conta, e é verdadeiro, ele foi discriminado no Itamaraty. O Itamaraty, não digo hoje, mas no passado sempre discriminou os preços. Ele foi Itamaraty pelas cotas. não gostava muito não gostava muito dos diplomatas de cor negra. E ele foi indicado pelo Lula. E o Cibá Machado foi barrado na porta do Senado Federal, quando estava substituindo, quando era senador, pela cor. A Marina também. Todo negro nesse Brasil, seja ele em que cargo esteja, sofre o racismo. Sofre o racismo. Primeiro a polícia mata, depois vai descobrir que era um trabalhador, que estava vindo do trabalho. Então o racismo é cruel. O genocídio da juventude, o que existe de associação de mães que têm os seus filhos mortos sem chegar à fase adulta, já morre na juventude. Gente, o racismo no Brasil é cruel, mas eu gostaria de retomar aqui. Professora, nós precisamos fazer um intervalo comercial e eu quero deixar uma pergunta a ser respondida no terceiro e último bloco, que é justamente se há cotas, se negros têm dificuldade de acesso à universidade e brancos também, pobres também têm, por que não cotas para pobres e só para negros? Daqui a pouquinho, após um breve intervalo comercial. Por favor, não saia daí.